O ex-presidente Jair Bolsonaro começou a cumprir nesta semana a pena de 27 anos e 3 meses de prisão pela condenação nos 5 crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro já estava detido de maneira preventiva desde o dia 22, porque tentou quebrar a tornozeleira eletrônica durante a prisão domiciliar. Agora, ele ocupa uma cela especial da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Essa notícia reconfigura completamente o jogo político. Bolsonaro já estava inelegível, mas a prisão praticamente acaba com qualquer esperança dele disputar a eleição presidencial de 2026. Agora, a direita precisa se organizar para definir um substituto na busca pelos votos bolsonaristas. A situação também reacendeu o debate sobre a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O projeto de lei estava adormecido, mas foi retomado pelos aliados de Bolsonaro no Congresso, que agora querem encontrar alguma solução para tirar o ex-presidente da cadeia. Enquanto isso, os governadores Tarcísio de Freitas, de São Paulo, e Ratinho Júnior, do Paraná, se movimentam para ocupar o espaço deixado por Bolsonaro. Os dois criticaram a prisão e defenderam uma saída política para a crise. Eles são apontados como nomes competitivos para 2026, mas provavelmente vão ter que disputar essa vaga da direita com alguém da própria família Bolsonaro. Esse novo cenário marca uma fase de reorganização na direita e coloca o Congresso sob forte pressão. A gente vai conversar agora com a cientista política Tatiana Chicarino, da FESP-SP, que vai nos ajudar a analisar esse novo cenário político. Boa tarde, Tatiana. Como a prisão definitiva do Bolsonaro muda esse jogo político? Quais são as consequências mais imediatas para a direita? Boa tarde, Paula. Boa tarde quem está nos assistindo aí em casa, ou enfim, no trajeto, né, Uhum. para casa. Essa condenação agora definitiva, né, de Bolsonaro, ela já estava, como a gente diz, em mercado precificada, de certa maneira, no âmbito da política, né, no campo político. É evidente que quando as coisas acontecem, os atores precisam se posicionar. E você mesmo disse, né, há um posicionamento de alguns governadores que estão alinhados com, não apenas com o campo da direita, mas com o bolsonarismo, porque eles muitas vezes se entrelaçam, mas na verdade a gente está falando de dois movimentos, né? E é importante dizer isso, que bolsonarismo é um termo que está ligado a um sobrenome, portanto, a uma família. Isso é uma coisa importante quando a gente está falando de política. E aí, como que essa direita ela vai se reconfigurar? É um passo muito importante, é um momento muito importante da gente pensar na direita. Por quê? Porque quando a gente está falando no âmbito da democracia, Paula, é muito importante que a gente tenha essas forças bem estabelecidas e em disputa mesmo, né? Em disputa pelo eleitorado, em disputa de projetos políticos. E que forças são essas? São forças que estão alinhadas à esquerda e forças que estão alinhadas à direita. No entanto, o bolsonarismo, e eu estou dizendo isso como cientista política, e não apenas eu digo isso, né? Então, há um consenso no campo da ciência política de que o bolsonarismo ele não se configura como direita, ele se configura como extrema-direita, portanto, fora do espaço que a gente fala, né, desse espaço democrático. A prisão de Bolsonaro ele é um resultado disso, de uma política que está fora do que a gente entende como democracia, entende coletivamente como democracia, estabelecida em Constituição, estabelecida em valores, em princípios. Então, este é o momento da direita se recolocar, né, e se afastar da extrema-direita, que a extrema-direita é monopolizada nos últimos anos pelo bolsonarismo. Então, a prisão do Bolsonaro é uma prisão que é resultado de uma ação contra a democracia. Então, isso é bem importante. Agora, como que esses atores eles vão se posicionar é o que a gente precisa entender. Eles vão ainda se manter neste campo bolsonarismo de extrema-direita ou eles vão se afastar? É isso que a sociedade espera, né, que esses atores façam, que tenha uma presença no espaço político e um reforço, um compromisso com a democracia.
Eu até te pergunto, Tatiana, falando sobre isso, né, essa questão de bolsonarismo, direita, extrema-direita, esse substituto do Bolsonaro, esse candidato em 2026, ele tem que estar mais alinhado ao bolsonarismo mais radical ou ele tem que tentar uma via mais de centro, justamente para fugir da polarização, que parece que é um discurso que alguns candidatos vêm tentando? Qual seria a narrativa ideal para esse candidato? Bom, do ponto de vista eleitoral, é possível que um alinhamento com o bolsonarismo ele traga alguma vantagem, né? Então, do ponto de vista eleitoral, mas do ponto de vista, então, de novo, né, reforçando isso, do ponto de vista do que nós entendemos por democracia, que é um projeto coletivo, democracia é como nós, enquanto uma sociedade diversa e diferente, portanto, com projetos diferentes, com perspectivas diferentes, valores diferentes, nós vivemos juntos sem que essas nossas diferenças nos levem a uma guerra, né, à violência. É isso que a democracia funciona, ela significa. Ela tem regras, ela tem procedimentos para que a gente possa chegar a acordos, né? Então, o momento eleitoral é um momento muito importante disso. Nós colocamos dois projetos quando a gente fala de presidência da República, dois projetos no segundo turno em disputa, e nós vamos dizer, nós preferimos este ou este. E aquele que é o perdedor, ele faz o quê? Ele vai repensar, né, e disputar novamente. É assim que funciona. Então, quando a gente fala o que esses líderes que estão situados no campo da direita devem fazer, do ponto de vista eleitoral, pode ser que sim, eles tenham algum tipo de vantagem ao se manter alinhados ao bolsonarismo. Isso a mais curto prazo. Agora, do ponto de vista de consolidação de um campo de direita, essa aproximação com o bolsonarismo, ela é muito ruim. Por quê? Porque ela fica refém justamente de uma família. Não? Então, quando a gente fala de família, a gente está falando de uma política clânica, de clã, e isso é muito ruim para a política, né? Então, ela é muito desinstitucionalizante. Porque, por outro lado, você fala, então, do outro lado tem o quê? Tem partido político? É evidente que liderança política forte, carismática, como é o caso do presidente Lula, ela impregna o partido da sua atuação. Mas isso não significa que aquele partido ele fica somente a reboque daquela liderança, né? Ele tem uma consolidação, ele tem uma vida própria, tem projeto, tem disputa interna, inclusive. Claro que a figura, né, de um presidente da República sendo daquele partido é muito importante. Mas quando a gente fala de bolsonarismo, a gente não está falando de partido político, a gente não está falando de instituição, a gente está falando de uma política que é vinculada a uma família. E isso é muito problemático do ponto de vista democrático, do ponto de vista político e democrático. Então, essas lideranças, Zema, Ratinho Júnior, Tarcísio, elas podem ganhar do ponto de vista eleitoral a curto prazo, mas o campo da direita perde muito. E um afastamento da família Bolsonaro significaria um reposicionamento dessa direita e um compromisso dessa direita com o campo democrático, porque, afinal de contas, o Bolsonaro foi condenado por atentar à democracia.